Olá, amigos! Tudo bem? Mais uma vez, reservando um pouquinho do nosso tempo para nós estudarmos. O que vocês acham, né? Uma boa ideia? Eu acho que é. Uma ideia necessária, momentos necessários para a nossa prática profissional, para aplicar esse conhecimento na nossa prática profissional. Não é verdade? Acho até que eu vou chamar esses nossos momentos de momento científico. Ficou bonito, momento científico. Então vamos ao nosso momento científico. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a avaliação da escala de coma de Glasgow. E o que é a escala de coma de Glasgow P? Os meus alunos perguntaram quando apareceu essa nova orientação: professora, a escala de coma de Glasgow mudou? Na verdade, ela não mudou. A forma de interpretar agora é que é diferente um pouquinho, que você acrescenta outros parâmetros nessa avaliação. Mas se você pensar, os parâmetros como abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora, elas não mudaram. A somatória, ela vai continuar sendo a mesma dependendo da gravidade do meu doente, dependendo do nível de consciência do meu doente. Mas ela não mudou. A forma de nós avaliarmos é que mudou. E é nesse raciocínio que eu quero conduzir você hoje. Eu quero fazer você entender que a aplicação errada dessa escala pode também interferir na tua conduta no pronto atendimento. Infelizmente. E você precisa saber aplicar essa escala, pessoal, para aplicar da forma correta e saber quando você tem que priorizar o doente, quando ele tem que ser prioridade para tomografia, quando ele tem que ser prioridade para avaliação do neurocirurgião, tá certo? Lembrem-se, vocês lembram da nossa aula passada, uma aula que nós falamos sobre metabolismo cerebral? Quem assistiu e não lembra, revê essa aula. Quem não viu, tenta assistir essa aula, porque ela é importante para conduzir o teu raciocínio. Não basta só fazer de forma mecânica. Eu preciso raciocinar em cima do meu doente, pessoal. Eu preciso raciocinar em cima da gravidade dele. Porque é essa avaliação que vai determinar minha conduta em relação à prioridade. Em relação a levar para uma tomografia rápido, a avaliação da necessidade possível de um centro cirúrgico, enfim. Vários outros fatores que são importantes na nossa prática profissional. Então, o que é essa escala? A escala de coma de Glasgow, ela já existe desde 1974. E, na verdade, ela vem passando ao longo dos anos por muitas atualizações, ou seja, tentativas de melhorar a nossa avaliação, tentativas de fazer com que a nossa avaliação seja a mais precisa possível em relação àquele doente. Então é isso que vem acontecendo com ela, apenas atualizações e direcionamentos mais concretos, direcionamentos mais, vamos dizer assim, relevantes em relação às orientações anteriores. Então a ciência ela vai evoluindo, os estudos científicos vêm mostrando muitas situações que muitas vezes podem interferir na nossa prática. Então como melhorar isso? Como se tornar aquele profissional que tem o menor índice de risco de errar. É isso que a gente precisa. Lembre-se, uma vida que se perde, ela não volta. E eu não posso correr o risco de interferir no prognóstico do doente de forma negativa, tá bom? Então, a escala de coma de Glasgow P, ela leva em consideração a reatividade pupilar. O que nós tínhamos antes? Quando eu falo para ti, lembra do exame primário, que é outra aula também que nós falamos, exame primário, primeiro avalia o A, que é a via aérea e a coluna cervical, depois avalia o B, que é o risco de lesão de tórax, né? Avaliação da respiração, ventilação e oxigenação, depois avalia o C, para saber se o doente tem uma boa circulação, se ele não está sangrando, se ele não está chocado, porque isso também pode interferir no nível de consciência do meu doente, né? A gente falou isso na lesão cerebral secundária.
E aí, quando eu chego no D, eu vou fazer a avaliação neurológica, avaliar a disfunção neurológica. Até que ponto esse trauma, e aí vamos pensar em trauma? Vamos pensar em trauma porque o trauma, quando o meu doente chega rebaixado, é porque ele apresenta uma lesão cerebral traumática. Dependendo do Glasgow, pode ser grave ou não. Então, quando chega no D, o que nós tínhamos antes? 2 pontos de avaliação. A escala de coma de Glasgow, mais a avaliação da pupila. Era o que nós tínhamos antes. Agora, nessa nova orientação, na verdade, ela juntou esses 2 pontos importantes da avaliação neurológica. Então, surgiu a escala de coma de Glasgow P, que você vai levar em consideração também, dentro dessa somatória total, a reatividade pupilar. Então, vamos aprender como é que a gente aplica isso, na prática, sem errar, tá certo? Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração, fator limitante. Aí a escala, ela te chama muito a atenção para isso. Ela veio também chamar a atenção para esses fatores limitantes. Porque se você quer avaliar um doente, vamos pensar na resposta motora. Mexa o braço, mexa a perna, aperte minha mão. O doente é tetraplégico, né? Tetraplégico de uma situação anterior. Então ele não tem movimentos. Então não tem como atender. Mas ele pode atender através de gestos, né? Você pede para o doente falar o nome dele para saber se ele está consciente orientado. Ele é mudo, ele não fala. Ele é estrangeiro, você não tem como avaliar se ele está consciente orientado, se ele está confuso. Você pede para ele abrir os olhos, ele tem edema bilateral, então ele não consegue abrir os olhos por conta do edema. Esses são fatores limitantes que nessa nova orientação você tem que levar em consideração e deixar lá registradinho, ok? Então vamos lá. Nós precisamos levar em consideração 3 pontos importantes que estão relacionados a funções neurológicas: a abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora. Isso permanece a mesma coisa, não mudou. Franci, como é que eu aplico isso na prática? Então vamos lá. Vamos pensar, você está lá no teu plantão e chega um paciente vítima de acidente de moto sem capacete, que infelizmente ainda representa uma estatística muito alta no Brasil. E muitos desses doentes chegam com lesões cerebrais traumáticas graves. Então você acabou de receber esse doente no teu pronto atendimento. Você já fez o A, o B e o C, tratou as lesões que ele tenha apresentado nesses segmentos. Agora você vai chegar no D, para fazer a avaliação neurológica, disfunção neurológica, a avaliação da disfunção neurológica. Você vai pedir para o seu, vamos pensar, seu Pedro. Seu Pedro, aí você vai começar pelo primeiro ponto, a abertura ocular. Se o seu Pedro chegou olhando para um lado, para o outro, onde é que ele está, olhando o pessoal, olhando os equipamentos, opa, o seu Pedro tem abertura ocular espontânea. Então aí você dá 4 pontos para ele. Porém, o seu Pedro não chegou com a abertura ocular espontânea, não chegou olhando para todo mundo. Ele está de olho fechadinho lá. Você precisa estimular ele. Então, seu Pedro, abre os olhos. Às vezes precisa falar perto do doente, né? Então, se você pediu de longe, abre os olhos, abre os olhos. Não. Seu Pedro, abre os olhos. Seu Pedro abre os olhos. Você não tocou nele, pessoal. Ele abriu os olhos apenas ao teu comando verbal. Aí que eu quero chamar a tua atenção. Nesse caso, você dá 3 pontos, não é isso? Se você chegar com ele, não tem abertura ocular espontânea. Seu João, abre os olhos. Aí você fala e você toca nele. Pronto, aí ele abriu. Aí você não sabe se ele abriu os olhos porque você pediu ou porque você tocou. São valores diferentes que você vai dar. É isso que você tem que atentar. Então, primeiro, não tem abertura ocular espontânea, passa para o segundo ponto da avaliação. Resposta verbal. Seu Pedro, abre os olhos. Seu Pedro, abre os olhos, por favor.
Pronto, seu Pedro abriu. Legal. Então, só o teu comando verbal foi necessário para ele abrir. 3 pontos. Porém, se você pediu para ele abrir, abre os olhos, seu Pedro. Seu Pedro, abre os olhos. Por favor. Nada. Aí sim. O que a escala te orienta? Faz um estímulo nele. Não precisa ser estimulador pessoal. Por favor, mais uma orientação da nova escala. Você não tem que causar dor no doente. Então, antigamente tinha lá estímulo doloroso. Não é. Se nós discutimos hoje tanto a questão da humanização, segurança do paciente, você vai causar dor no doente? Não precisa. Faz um estímulo. Um estímulo à pressão, um estímulo, pega no braço. Seu Pedro, abre os olhos, por favor. Abra os olhos, por favor. Então você toca nele, você toca e você pede para ele abrir os olhos. Aí sim. Então na hora que você faz o estímulo no seu Pedro, ele abre os olhos. Mas lembre-se, pessoal, você tira o estímulo, o doente fecha os olhos de novo. A mesma coisa na resposta verbal. Você pediu para ele abriu, depois ele fecha de novo. Então são doentes que precisam ser estimulados para conseguir abrir os olhos. Então, se você tocou, pediu, fez um estímulozinho e ele abriu, pronto, 2 pontos. Porque ele não abriu o comando verbal, mas ele só abriu ao toque, né, ao estímulo. Porém, se você fez todo o passo a passo, estimulou, pediu, ele não abriu, aí sim é 1 ponto que você vai dar para ele. É sem resposta. Um doente que não abre os olhos de jeito nenhum. Então, daria só 1 ponto. Porém, se eu levar em consideração o fator limitante, vamos pensar, seu Pedro tem edema, né, bilateral. Então, poxa, se ele tem edema bilateral, ele até tenta, mas ele não consegue. Então, não vai dar ponto nenhum. Vai colocar não testado. Não foi possível testar por conta do edema, porque ele tem um fator limitante. No final, esse não testado tem que aparecer. A abertura ocular, NT, não testado. Por quê? Porque tem um fator limitante, o edema. Você pode até deixar depois registrado isso na tua evolução. Pronto. Agora vamos para a resposta verbal. O seu Pedro já teve a pontuação dele aqui na abertura ocular, seja ela qual for. Agora você vem para a resposta verbal. O que aconteceu, seu Pedro, com o senhor? Aí o seu Pedro, eu estava atravessando a rua. Ou então a gente falou em acidente de moto, né? Pronto. Eu estava dirigindo a minha moto e aí o carro veio, me fechou. Ele conta toda a história para você. Sem capacete, né, seu Pedro? Sem capacete, né? Pois é, estava sem capacete. Aí você já dá aquela chamadinha, seu Pedro, não pode andar de moto sem capacete, enfim. Então, mas o seu Pedro conta a história para ti. Ele sabe o que aconteceu. Agora, cuidado. Se você faz a avaliação, a gente está falando do doente que acabou de chegar, mas se você vai fazer a avaliação da escala de coma de Glasgow, no doente que já está lá há um tempinho, né? Acabou de acordar, saiu de uma intubação orotraqueal, passou 2 dias internado, ou então ele desmaiou no local e chega no hospital. Aí você vai perguntar, o senhor sabe onde o senhor está? Aí ele vai, não sei. Claro que ele não sabe, alguém já falou para ele onde ele está? Né? Então, o senhor está no hospital tão, assim, o senhor sofreu um acidente. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pergunta. E como o doente está. Se ele chegou, se ele se acidentou, desmaiou e acordou no hospital, onde é que o senhor está? Não sei. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora da avaliação. Então, se o doente vai contar tudo o que aconteceu, se ele lembra, ele ganha 5 pontos. Porém, você fala com ele, você pergunta, e o seu Pedro, ele não está orientado. Ele está confuso. Ele fala uma coisa que não tem nada a ver com o que você perguntou, mas ele te conta uma história. Ele articula uma frase completa. Seu Pedro, o que aconteceu com o senhor? Olha, Maria, eu disse para ela não deixar o feijão em cima do fogão.
Não tem nada a ver com aquele momento nosso, não é verdade? Então o seu Pedro não está naquela realidade, mas ele contou uma historiazinha. Ele disse para Maria que não era para deixar o feijão em cima do fogão. Lembra? Tá vendo que ele articulou uma frase? Pronto. Se ele está confuso, você só pode dar 4 pontos para ele. Porém, você falou com o seu Pedro e ele não te contou uma história. Ele fala palavras soltas, palavras isoladas, que não se articulam, que não formam uma frase. Dinheiro, bicicleta, fogão. Então, você não consegue formar uma frase com essas palavras. Então, ele tem uma lesão que está interferindo nessa capacidade dele. Então, aqui, ele ganha só 3 pontos. Tá. Porém, você fala com o seu Pedro e ele só consegue emitir sons. Ele não tem a capacidade de formar uma palavra. A lesão não está permitindo que ele consiga formar uma palavra. A capacidade que eu tenho aqui de estar batendo papo com vocês, pessoal, de estar aqui discutindo nesse nosso momento científico, eu não tenho nenhuma lesão cerebral. Então eu estou com a capacidade de articular palavras com vocês, de formar frases. Mas o seu Pedro, ele só tem condições de emitir sons, gemidos. Ele tenta, mas ele não consegue. Lesão cerebral interferindo nisso, nessa função. Então aqui o seu Pedro só ganha 2 pontos. Se o seu Pedro nem som ele conseguir emitir, aí sim, não tem resposta. Sem resposta, ele ganha 1 ponto. Porém, se existe algum fator limitante nessa tua avaliação, aí você vai colocar NT, não testado. Não foi, o doente é mudo, não tem como avaliar, tá bom? Lembre-se que a gente está falando num doente que foi vítima de acidente de moto sem capacete e acabou de chegar na tua unidade, tá certo? É esse doente que nós estamos avaliando, que você está avaliando. Avaliamos a abertura ocular, avaliamos a resposta verbal, vamos avaliar agora a melhor resposta motora. Olha a palavrinha, melhor resposta motora. Não é só resposta motora. Porque, pessoal, cuidado aqui. O que você quer avaliar aqui? Você quer avaliar a gravidade da lesão cerebral do teu doente, né? E quando a gente fala em melhor resposta motora, eu quero avaliar até que ponto o seu Pedro tem condições de entender o que eu quero, obedecer o meu comando e responder de forma positiva. Então, até que ponto ele tem essa capacidade? Ou em que ponto a lesão cerebral interferiu nessa capacidade? É isso. Então, na hora que você pede, seu João, aperte a minha mão. Sempre é bom comparar, tá, pessoal? Aperte minha mão direita. Aperte essa mão aqui. Pronto. Levante a perna. Pronto. O seu João está obedecendo aos comandos. Ele entendeu o que você quer. O cérebro dele processou a informação e ele conseguiu responder positivamente ao teu comando. Não é legal? É isso que você está avaliando. Agora, olha só. Aqui ele ganha 6 pontos, tá? 6 pontos. Mas se você chegar com ele, seu Pedro, aperte minha mão. Aí ele aperta muito lentinho esse lado. Aperte o outro. Ele não aperta o outro. Mas ele apertou isso aqui muito lento. Você daria 6 ou você daria 5? Eu faço essa pergunta em todas as aulas, não se preocupe. Você daria 6 ou você daria 5? Raciocina rapidinho. Para quem disse 5, pessoal, eu não estou avaliando força motora. Eu estou avaliando até que ponto o cérebro dele consegue entender o meu comando e responder positivamente. Então, é a melhor resposta motora. E se ele não mexesse, né, os membros, e você está vendo que ele está te ouvindo, você tem esperança que ele esteja te entendendo,
Seu João só consegue piscar 3 vezes para mim? O seu João. Pronto. Obedeceu aos comandos. Ele está entendendo o que você quer. É a melhor resposta motora. Alguma coisa está interferindo no movimento dele. Na capacidade dele movimentar. Pode ser uma lesão cervical, mas ele está entendendo. Mexa a cabeça. Então, diga não. Então, ele está te obedecendo. Entendeu, pessoal? É isso que nós precisamos entender na hora que nós vamos aplicar essa escala. Então, seu João obedece aos comandos, ganha 6 pontos. Porém, pessoal, você pediu para ele obedecer, ele não obedeceu de nenhuma forma. Aí sim, com um estímulo que não é a dor, é a pressão, você vai fazer todas as outras avaliações. E a orientação agora é que você faça esse estímulo acima do ombro, ou aqui no trapézio, ou aqui na região supraorbitária, né? Uma pressãozinha que vai fazer com que o seu João apresente alguma reação. Quando é que o seu João localiza para você dar 5 pontos para ele? Quando você faz o estímulo de dor, seja na região do trapézio, seja na região supraorbitária, e o seu João vem com a mão dele até em cima e quer tirar aquele estímulo, né? Quer tirar, ele sabe onde está doendo, ou seja, ele tem uma lesão cerebral traumática, ele não consegue obedecer ao comando, mas ele sente a pressão, ele sabe onde é e ele consegue ir para interferir nessa pressão. Isso é localizar a dor. Ou localiza a pressão, que não é dor. Isso é localizar, ele localiza aquela região que ele está sendo estimulado. Tá certo? Então aqui nesse caso você dá 5 pontos para ele. Porém, vamos pensar, a partir dessa pressão que você faz, o seu João não consegue localizar, ele não vem com a mão acima do ombro. Para ele localizar, pessoal, isso era uma das confusõezinhas que tinha, ficava a dúvida. Ele se mexe, ele vem até aqui, mas ele não conseguia localizar. Então, para tirar as dúvidas, sanar essas dúvidas, qual é a orientação também para essa avaliação mais precisa? A partir do momento que o seu Pedro consegue levantar a mão acima do ombro, mesmo que ele não consiga chegar lá, mas você sabe, você está percebendo que ele consegue identificar a localização da pressão, né? Então, se ele consegue levantar a mão acima do ombro, ele está localizando. Se ele não consegue, apenas se mexeu, né? Você vê que ele sentiu dor, ele sentiu a pressão, mas ele não consegue localizar. E ele tem movimentos que você percebe que são movimentos normais. Ele faz assim, ele mexe com o cotovelo, mas são movimentos normais. Você percebe que não tem nenhuma normalidade. Nesse caso, ele ganha 4 pontos, porque ele tem uma flexão normal. Você pressionou na região do trapézio ou na região supraorbitária, ele veio aqui, se mexeu, fez assim, normal. Então, nesse caso, ele tem flexão normal, ganha 4 pontos. Porém, se o que resultou dessa pressão foi uma flexão anormal, tipo o que antes se chamava de decorticação nas escalas anteriores, lembram? Então, se ele faz esse movimento, né? Você percebe, ele aproxima o cotovelo do corpo, né? Do tronco, e ele faz esse movimento, né? Então, você percebe que isso não é um movimento normal. Então, esse doente tem uma lesão cerebral traumática que está interferindo na resposta motora dele, de forma anormal, ok? Então, aqui ele ganharia só 3 pontos. Porém, se esse estímulo fez ele estender os membros, o que antes se chamava descerebração, hoje a gente chama de extensão anormal. Então,
se ele faz esse movimento que a gente percebe que é anormal, muitos deles, eu digo para vocês porque na prática clínica é isso que acontece, muitas vezes também hiperestendem os membros inferiores. Então, se ele faz isso, você percebe também que o que antes nós chamávamos de descerebração, agora a extensão é anormal. Você percebe que não é normal. Então, nesse caso, a gente dá só 2 pontos para ele. Pior do que esses 2 é o doente não apresentar nenhuma resposta motora. E isso é mais grave, tá certo? Então, vocês percebem que a lesão, você consegue avaliar que a lesão cerebral, não sei qual é, mas que ela está interferindo muito na resposta motora do doente, porque ele não consegue responder nada, ele não consegue nem se mexer, tá certo? Nesse caso, ele ganharia 1. Porém, levando em consideração de novo o fator limitante, se alguma coisa interferiu e não te permitiu fazer essa avaliação, você coloca NT. Então, vamos somar agora. Vamos dizer que esse meu doente com acidente de moto, vítima de acidente de moto sem capacete, ele apresentou resposta verbal ao estímulo, ele só abriu os olhos, resposta verbal, perdão pessoal, abertura ocular. Se esse paciente apresentou abertura ocular apenas após o estímulo, ele ganha 2 pontos. Então, eu dei 2. Na resposta verbal, esse doente apenas emitiu palavras, né? Palavras que não se articularam, não formou uma frase. Palavras soltas. Então, ele ganhou 3 pontos. 2 com 3, 5. E na melhor resposta motora, esse doente localizou a dor. Localizou a dor. Então, esse doente já tem 5, 5, 10. Então, ele tem um Glasgow de 10. Porém, eu tenho que levar em consideração a reatividade pupilar. O que antes eu avaliava de forma isolada, agora eu vou juntar. Vou avaliar a pupila desse doente. Então, você abre os olhos desse doente e joga luz. Ambas as pupilas, tanto direita quanto esquerda, reagem à luz. Ó, pupilas reagentes bilateralmente. Se elas reagem à luz, você não tira nada. Porque quando se faz a avaliação da pupila, nós vamos diminuir dessa reação pupilar. É isso que você precisa entender da escala de coma de Glasgow P. Se você botou a luz e as 2 pupilas reagem normalmente, isso é normal, né? Não é normal? Então, não precisa diminuir de nada. O doente tem pupila reagente bilateral, então ele tem apenas Glasgow de 10. Porém, se esse doente, você foi fazer a avaliação da pupila e apenas uma pupila reagiu, a outra não reage, mas uma reage, a outra está midriática, está miótica, não sei. Se só uma reage à luz, você diminui 1 ponto dele. Então, o doente que apresenta pupila direita ou esquerda não reagente, você tira 1 ponto, porque é só uma pupila que não está reagindo. Então, de 10 menos 1, 9. Então, a escala de coma de Glasgow P desse doente é 9. Porém, esse doente você vai avaliar e nenhuma das pupilas reage. As 2 pupilas estão não reagentes. Direito e esquerdo. Aí, o que você vai fazer? Você tira 2 pontos da escala. Pupilas direita e esquerda não reagem. Menos 2. Aí, o que vai acontecer? Um doente que tem um Glasgow de 10, se você levar em consideração a reatividade pupilar, ele vai para um Glasgow de 8. Não é? 10 menos 2, 8. É aí que mora o perigo.
Por quê, pessoal? Olhem só. Vamos pensar num doente com Glasgow de 10, com pupilas que reagem, as duas pupilas. E um doente com Glasgow de 10, que nenhuma pupila reage. Ambos têm o mesmo Glasgow, porém as duas pupilas não... Quem é o mais grave? Quem é o mais grave? Não é o que apresenta pupilas que não reagem? É isso. O que eu quero chamar a tua atenção aqui? Se tu tens um doente com Glasgow de 10 e tu diminuir 2 pontos na escala dele, ele vai ficar com Glasgow de 8. Glasgow de 8 é um doente que não consegue manter via aérea pérvia sozinho. Se você considerar só o Glasgow, então a orientação é que Glasgow de 10 não intuba. Porém, se você levar em consideração a reatividade pupilar, Glasgow de 8 intuba, porque é um doente que não vai conseguir manter via aérea pérvia sozinho. É aí que eu tenho que chamar a tua atenção. Enfermeiro de um pronto atendimento, médico. Olha só o risco que nós estamos enfrentando. Levar em consideração só um Glasgow de 10 e não avaliar a pupila, porque a pupila pode determinar também a gravidade da lesão neurológica. E esse doente que a princípio teria Glasgow de 10, na verdade, considerando reatividade pupilar, ele só tem Glasgow de 8. Consegue ou não consegue manter via aérea pérvia sozinho? Aí tu tens que avaliar, médico, enfermeiro, avalia a via aérea, saturação, perfusão, parâmetro ventilatório, né? Será que se conseguir respiração? Um doente que tem respiração ruidosa, ele não tem sustentação, a sustentação da língua cai, então ele perde essa capacidade, então obstrui via aérea. É aí que você tem que ficar atento. Nesses doentes que apresentam Glasgow que são limites para a nossa avaliação. Um Glasgow de 10 com reatividade pupilar, ele vai para um Glasgow de 8. Aí a decisão crítica do colega médico é: intuba ou não intuba? Consegue ou não consegue manter via aérea pérvia sozinho? Eu penso que vai demorar o tratamento definitivo, ele vai demorar para ir para centro cirúrgico, ele corre o risco de obstruir via aérea e eu não perceber. É melhor intubar logo, né, para garantir que essa via aérea pérvia, que essa via aérea permaneça pérvia, para não correr o risco do doente evoluir com hipóxia, passar muito tempo com respiração ruidosa, evoluir com hipóxia e apresentar depois lesão cerebral secundária. Ok? Então, pessoal, essa ferramenta é uma ferramenta importantíssima para a tua avaliação neurológica. E aplicando ela da forma correta, ela funciona. Se você determina através do Glasgow que o teu doente é um doente grave, perda, olha pessoal, o que eu vou dizer para vocês, perda de 2 pontos na escala de coma de Glasgow é considerado paciente gravíssimo, paciente grave, porque ele está deteriorando. E eu preciso ficar atento o momento que ele deprime, que ele deteriora. Por quê? Porque o neuro precisa ser chamado com urgência, o neurocirurgião, a tomografia tem que ser com urgência para esse doente. Se ele tiver alguma lesão que tem indicação cirúrgica, quanto mais rápido identificar, mais rápido ele vai para o centro cirúrgico, mais rápido reverte essa lesão. E o prognóstico se torna mais favorável. Tá certo? Então, é isso que eu queria deixar para ti hoje. Essa aplicação dessa escala na vida real, ela sendo prática para mim, utilizando essa ferramenta como recurso importantíssimo na avaliação do meu doente neurológico. Ok, pessoal? Então, espero que ela te ajude na tua prática profissional. Eu espero que a partir de agora você consiga realmente dar uma atenção mais especial para o teu doente que tem risco de apresentar uma lesão cerebral traumática. E priorizar esse doente, tá bom? Então, obrigada pela atenção de vocês e um abraço.